Olá, eu sou a Camila, você está no Sessão Feminina e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre ex-jogadoras que jogaram no Corinthians que você não sabe ou não lembra. Mas antes de mais nada, peço por favor que você curta, comente, compartilhe, se inscreva aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação e se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina que estão aparecendo aqui embaixo. E se puder e quiser contribuir financeiramente com o canal, os meios estão aqui na descrição, beleza? Agora sim, bora pro conteúdo. Navegando aí no Twitter por esses dias, né, eu que sou uma usuária crônica de Twitter, me deparei com essa thread feita pela minha amiga Nayara Peroni. Ela que, uma torcedora corintiana, a grande fomentadora da corneta construtiva, e ela fez uma thread bem legal de ex-jogadoras do Corinthians. A maioria delas passou no Corinthians no tempo de Corinthians Audax. Então nesse tempo provavelmente muitas pessoas, assim como eu, não acompanhavam tanto o Corinthians feminino por N motivos, então não vão lembrar ou até mesmo não sabiam que essas jogadoras passaram pelo Corinthians. A thread da Nayara, pra vocês conferirem, tá aqui na descrição. E eu, pra dar uma encorpada aqui no vídeo, eu peguei também as numerárias das jogadoras, nas estatísticas, né, de gols, títulos, jogos como titular, não, jogos, né, não como titular, né, porque também não são todas que apareceram essa informação, né, quantos jogos elas fizeram como titular, as mais antigas. E essa numerária toda eu consegui através do site Meu Timão, que tem a numerária de praticamente todo jogador e toda jogadora de qualquer modalidade que já passou pelo Corinthians, beleza? Então a thread é da Nayara e os números que eu trouxe aqui são do Meu Timão, beleza? Então vamos começar aqui, lembrando que, como eu falei, a maioria jogou no Corinthians Audax em 2016, 2017. Foram passagens rápidas, a maioria, mas algumas foram marcantes, outras não, mas tudo bem. Essa jogadora que eu vou começar aqui, ela com certeza é muito querida por boa parte da torcida corintiana, assim, muito querida mesmo, um ídolo, obviamente estou sendo irônica, e eu me refiro a Chu. A Chu, que jogou no Palmeiras, que agora está no Internacional, a Chu do Palmeiras mesmo, ela mesmo que fez aqueles comentários horrorosos de intolerância religiosa. E ela jogou no Corinthians em 2016, né, Corinthians Audax, foi campeã da Copa do Brasil e ela ganhou uma placa do Ângelo Romero. Tá aí na foto, né, pra quem não sabia ou não lembrava. É uma integração que o Corinthians costuma fazer com seus times masculino e feminino. Não é todo ano que tem essa integração, né? Esse ano eu ainda não vi nada. No ano da camisa Respeita as Minas teve uma integração legal entre os elencos masculino e feminino. E nesse dia, o Romero entregou a placa pra ela, né? Pelo que a foto dá a entender. E ela jogou só em 2016, sendo 33 jogos, 17 gols e o título da Copa do Brasil. O último título de Copa do Brasil que teve, né? A última competição. E a placa que ela recebe do Romero, dando zoom, vocês vão ver que ela recebe pelos gols feitos na Copa do Brasil. Ela foi a artilheira da competição com 12 gols e recebeu essa placa das mãos do Ângelo Romero. Esse sim, o ídolo do clube, gosto de vocês, aí eu não, porque muita gente não gosta dele. Eu gosto dele, às vezes desgosto, no momento eu gosto, né, porque ele não tá jogando, então eu gosto. Mas ele, gosta se ou não, é um ídolo da história do Corinthians, que respeita mais o Corinthians do que muitos dos jogadores que passaram pelo clube e se dizem ídolos, né. Se é que se dizem também, né, convenhamos. Os próximos 4 nomes que eu vou falar aqui jogaram somente a Libertadores de 2017. Acho que hoje em dia mais não, né, mas antigamente, né, ali nos primeiros anos de Libertadores, era muito comum os clubes fazerem empréstimos só pra jogar essa competição. Então eram empréstimos de 15 dias, que é o período que dura a Libertadores feminina. E o primeiro nome dessas 4 jogadoras é a Antônia, que participou de apenas um jogo e uma vitória. Em um jogo, uma vitória foi a estatística da Antônia na Libertadores de 2017 do Corinthians. O jogo em questão foi no dia 14/10, a vitória por 6-1 sobre o Deportivo Ita, e ela começou a titular nesse jogo. Então ela foi campeã da Libertadores jogando um jogo. O próximo nome é a Agustina, que também jogou no Palmeiras. Ela participou de 2 jogos, 2 vitórias também em 2017. E também, como eu falei, né, são jogadoras que estavam em outros clubes, ou até mesmo algumas poderiam estar sem clubes na época, e vieram para o Corinthians apenas para a Libertadores. Esse nome aqui eu acredito que muita gente lembre, porque ela é um ídolo da seleção, um ídolo do Brasil, que é a Caroline. A Caroline jogou no Corinthians. Eu tive a oportunidade de vê-la jogar ao vivo quando ela jogava na Ponte Preta. Se eu não estiver enganada, foi em 2018 que eu a vi jogar ela na Ponte Preta. Ela, inclusive, começou na Ponte Preta, se eu não estiver enganada, ela começou lá e foi pro Corinthians, né, depois voltou, não tenho certeza, mas eu sei que ela jogou na Ponte Preta porque eu vi ao vivo, e claramente ela é muito diferenciada. Sim, mesmo em 2018, quando ela ainda não era a Caroline, né, porque ela teve um problema aí de doping, ficou um tempo afastada do futebol, mas já dava pra ver como ela era diferenciada. Nesse jogo em questão, que era pelo horário, era Campeonato Paulista, que era Corinthians e Ponte Preta, né, Corinthians já sem o Audax.
E toda a bola era pra ela. Ela jogou pela esquerda, né, na ponta esquerda nesse dia, e toda a bola era pra ela. Toda a bola era pra ela. Ela fazia tudo no ataque da Ponte Preta. Infelizmente, ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, então ela não vai jogar as Olimpíadas. Ela tá fora da temporada do North Carolina College, que é o clube que ela está atualmente. Mas ela, em 2017, participou de 4 jogos e 4 vitórias do Coringão. Inclusive, se eu não estiver enganada, essa Libertadores do Corinthians ganhou de maneira invicta. O Corinthians não perdeu em 2017. O Corinthians, com o Audax, não perdeu em 2017. E por fim, o último nome atualmente treinando a seleção brasileira sub-20, a Rosana Augusto. À época, apenas Rosana, né, ela não assinava como Rosana Augusto. Ela participou de 2 jogos, 2 vitórias do Coringão. E ela é uma das poucas jogadoras, uma das 3 jogadoras, inclusive, que são campeãs da Libertadores feminina e da Champions feminina. Mas vamos falar disso aí mais adiante. Outra atleta que esteve também no Corinthians Audax é a Geise. A Geise, campeã da Champions pelo Barcelona, jogou no Corinthians Audax em 2017, 27 jogos, 9 gols, mas não ganhou nenhum título. Na minha cabeça, ela estava no título de 2017 da Libertadores. Mas não, ela saiu do Corinthians antes, né? Ela que depois foi pra Benfica, Madrid CFF, chegou no Barcelona, onde ganhou a Champions, e atualmente no Manchester United, onde acabou de ganhar a Copa da Inglaterra. Então uma jogadora aí que já tem alguns títulos bem relevantes na carreira, né? Feitos relevantíssimos na carreira. Mas no Corinthians ela não ganhou a Libertadores porque ela saiu antes. Mas com 27 jogos e 9 gols, até que foi uma passagem boa dela. Outra atleta que eu particularmente não fazia ideia, só vi mesmo na thread, a Thaisa Moreno. Thaisa Moreno, que jogou no Milan, no Real Madrid, atualmente está no Flamengo, campeã da Copa do Brasil pelo Corinthians Audax, participando de 8 jogos que foram 5 vitórias e 3 empates. Como eu falei, campeã da Copa do Brasil, não marcou nenhum gol. E uma coisa interessante é que no meu timão ela aparece como Isa. Eu não sei se em algum momento da carreira ela foi chamada de Isa ou quando subiu pro profissional, etc. Mas eu só consegui confirmar que era ela mesmo porque eu bati o nome dela no Wikipedia, né? E era o mesmo nome, né? Os mesmos dados. Então, Thaisa Moreno. No meu timão vocês vão encontrar ela como Isa. Mas é a atualmente Thaisa Moreno, que está no Flamengo. Jogou no Corinthians, se você não sabia, eu duvido que você sabia dessa, eu mesmo não sabia. Outro ídolo do Coringão que a gente gosta muito, só que não, é a Camilinha, que está no Palmeiras, se eu não estiver enganada, campeã da Copa do Brasil 2016, jogando 7 jogos, 4 vitórias e 3 empates, não marcou nenhum gol. O Corinthians Audax 2016 parecia ser muito bom, claro, não como o grande Corinthians que virou anos depois, né, mas era um Corinthians que parecia ser forte, né, como eu falei, eu acompanhava muito por cima, eu não tinha vontade de acompanhar esse Corinthians, eu admito, porque era Corinthians Audax, era uma parceria, eu não sabia quanto tempo ia durar essa parceria, eu não sentia que era o Corinthians mesmo, era só Corinthians com o nome do Audax. Ou então, eu pesquisei algumas fotos, né, tipo, era o uniforme do Audax, que era branco e vermelho, Audax de Osasco, a gente, Grêmio, Osasco, Audax, porque tem Audax do Rio de Janeiro também, e antigamente tinham 2, era Grêmio Osasco e Osasco Audax, aí se fundiram e virou uma coisa só, né? Acho que aí ficou Grêmio Osasco Audax, mas até então eram 2 times, né? A gente não vai confundir com o Audax do Rio de Janeiro, né? É o Osasco Audax ou simplesmente Audax. Então era só o uniforme do Audax e o nome aí, Corinthians. Ou então uma camisa do Corinthians da época com o escudo do Audax. Então pra mim não era Corinthians, sabe? Eu acompanhava assim por cima. Talvez no meu Facebook, né? No meu Facebook eu ainda tenho a conta. Eu não uso mais o Facebook, então não adianta me adicionar lá se você me achar por lá. Mas a conta ainda existe, né? Para que eu uso pra outras coisas. Mas ainda deve ter lá alguma coisa que eu devo ter compartilhado, alguma coisa engraçada, enfim, algum gol. Mas eu não acompanhava tão profundamente como passei a acompanhar desde a Libertadores de 2017, porque a Cris Gambari já tinha dado entrevista pra Gazeta Esportiva falando que a parceria ia encerrar ali naquele final daquele ano. Então, já ciente disso, vou passar a acompanhar o Corinthians, porque agora sim será o Corinthians propriamente dito, né? Eu acompanhava assim até então só por cima, por isso que eu não lembro de muitas dessas jogadoras, algumas nem mesmo sabia. A próxima tá inclusa aqui na lista, mas eu acho que muitas pessoas lembram, muitas pessoas sabem, da Bianca Brasil. Bianca Brasil, que joga muito atualmente no Cruzeiro, ela jogou muito no Corinthians, né, pelas pesquisas, né, porque eu lembro bem pouco dela, mas eu sei que ela jogou. Ela participou de 75 jogos, sendo 52 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. Isso é um número muito bom, né? 75 jogos, 52 vitórias, 14 empates e 9 derrotas. É um número bom. E foi campeã da Copa do Brasil 2016 e da Libertadores 2017. Essa eu lembro que jogou, mas se você não sabia ou não lembrava, tá lembrado agora. Fabi Simões, que foi da seleção brasileira, jogou no Barcelona, jogou no Corinthians 2 vezes, inclusive. A primeira passagem em 2008. Lembrando que o Corinthians teve 3 passagens no futebol feminino. A primeira, né, a fundação do zero, vamos dizer assim, né, até então não existia, passa a existir nos anos 90. Inclusive, alguns nomes da seleção brasileira jogaram no Corinthians, eu vou falar daqui a pouco. Depois, em 2008,
que alguns outros nomes também graúdos da seleção brasileira jogaram no Corinthians, e a reativação em 2016, primeiro com o Audax e depois sem, como a gente conhece hoje. Então, a Fabi Simões jogou em 2008, aí voltou, saiu, né, o time foi desativado, volta em 2016 e vestiu a camisa 10, 2016 não, desculpa, 2017. Ela jogou com a 10 em 2017 e depois foi pro Barcelona e foi pra Europa, enfim, depois correu o mundo aí. Mas em 2017 ela participou de 12 jogos, sendo 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, não marcou nenhum gol e também não ganhou nenhum título, ou seja, saiu antes da Libertadores, né? Lembrando novamente, jogou apenas em 2017 na segunda passagem dela, né? Uma passagem em 2008 e outra em 2017. Em 2008 eu não encontrei nenhuma informação, então preferi não trazer, porque eu não encontrei nada sobre a passagem dela de 2008. E a última, que teve apenas 6 jogos, né? Ela jogou bem pouquinho, uma passagem bem apagada, porque depois ela aposentou e foi estudar jornalismo, que é a Aline Calandrini, atualmente comentarista dos canais Globo, jogou em 2018, participando de 6 jogos, 6 vitórias. Não marcou gols, não ganhou títulos, mas fica aí a informação, né, que foi o último clube da Aline Calandrini, foi o Corinthians. Inclusive, beijo Calan, sou sua fã, se você estiver vendo esse vídeo. Como eu falei, a primeira fase do Corinthians feminino, né, de sua fundação, foi nos anos 90 e 3 grandes nomes da seleção brasileira jogaram lá: Roseli, Cici e Michael Jackson. Infelizmente não encontrei nenhum número sobre as passagens delas, né? Não encontrei quantidade de jogos, de gols. Enfim, anos 90, né? Muito difícil de encontrar informação do futebol feminino. Muitas vezes por negligência de reportagem, de repórteres profissionais de jornalismo, né? Os próprios clubes também não se importavam em registrar informações, então registros dessa época muito difíceis. Temos aí as fotos da época, né? Não tem a melhor qualidade, mas são fotos da época que comprovam que Roseli, Cici e Michael Jackson jogaram no Corinthians. E obviamente jogaram muito. Eu vi? Não, porque provavelmente nem era nascida. Mas a gente tá falando de 3 nomes graúdos da seleção brasileira. Não tem como elas terem ido mal no Corinthians. Também, como eu falei, outra passagem do Corinthians feminino foi em 2008. E mais 2 nomes graúdos de seleção brasileira também passaram por aqui. Como eu falei, a Fabi Simões jogou em 2008. E em 2008 também vieram Cristiane, no auge das Olimpíadas, e Ju Cabral, atualmente comentarista da Casa TV. Assim como nos anos 90, em 2008 não encontrei nada delas, né, da passagem delas do Corinthians. Então, não sei dizer quantos gols, quantos jogos fizeram. Não ganharam nada porque a passagem de 2008 foi uma passagem rápida, não deu tempo de concorrerem a títulos. Mas fica a informação que esses nomes graúdos também jogaram no Corinthians. E agora vamos à faixa bônus, porque tivemos aí alguns bônus que a Nayara deixou na thread. Que eu também, alguns eu não sabia, né, o nome eu não sabia, só vim saber muitos anos depois. Os outros vieram via draft, já vou falar, e um que ainda está no Corinthians, por sinal. O primeiro nome é a Karina, zagueira. Ela esteve em 2008 e atualmente está no Grêmio como diretora de futebol. E essa jogadora eu só conheci porque ela processou o Corinthians. Todo mundo processa o Corinthians, né? É incrível. E saiu, a última notícia que eu vi, que tinha saído, é que ela havia ganhado o processo, né, pra variar, salários atrasados, né, porque toda vez que tem processo no Corinthians ou direito de imagem, ou salários atrasados, ou FGTS, ou tudo junto, né. Rafa Travalão e Lelê, o nosso ídolo Lelê, vieram para o Corinthians via draft da CBF. Eu fiz um vídeo, vai aparecer aqui no card, contando essa história do draft da CBF, que surgiu depois da seleção permanente, que pra mim ainda tem a opinião de que a seleção permanente fez mais mal do que bem a seleção brasileira feminina. Mas isso aí é assunto para o vídeo que eu deixei aqui no card sobre o draft da CBF. E a Paulinha, a lateral Paulinha do elenco atual, ela tem 3 passagens pelo Corinthians e a primeira delas foi em 2008, ou seja, ela conhece muito bem o Corinthians. As passagens seguintes foram já no período atual, né, em que ela veio pro Corinthians, joga bastante tempo, vai pra Portugal, bate e volta, e é onde ela está até hoje aqui no Coringão. E uma coisa interessante é que o Corinthians teve 2 campeãs de Champions League jogando aqui no nosso time, que foram a Rosana, que ganhou com o Lyon em 2012, e a Cristiane, que tinha acabado de ganhar com o Turbine Potsdam, que é uma coisa bem legal, né? E a Rosana e a Cristiane também têm Libertadores. A Rosana, como eu disse, ganhou com o Corinthians, e a Cristiane ganhou com o Santos. Então, elas duas, mas a Marta, são as únicas 3 mulheres em toda a América Latina que possuem Libertadores e Champions League, né? Enquanto o masculino tem, sei lá, 20 jogadores que ganharam Libertadores e Champions, no feminino temos apenas essas 3 ídolos do Brasil, por sinal, né? Em toda a América Latina, apenas 3 jogadoras têm Libertadores e Champions. E se não me engano, dentre as estrangeiras, aqui na América do Sul, só a Solly James tem Champions. Ela ganhou uma das Champions. Naquela sequência de 5 títulos do Lyon, a Solly James ganhou uma, se eu não me engano, foi na temporada seguinte, a da Alex Morgan. A Alex Morgan ganhou a Champions em 2017
Então a Solly James ganhou em 2018. Se eu não estiver enganada, foi em 2018. Bom, pessoal, então essa foi a lista de ex-jogadoras do Corinthians que você não sabia ou não lembrava que jogaram no Corinthians. Se eu esqueci de alguém, se a Nayara esqueceu de alguém, porque essa thread aqui me baseei essa lista me baseei na thread da Nayara. Então se eu esqueci de alguém, fala aqui nos comentários, ou deixa lá nos comentários a thread dela, né, como eu falei, o link tá aqui na descrição. E se você gostou desse conteúdo, quer ver mais conteúdos históricos de futebol feminino, por favor, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve também nas redes sociais do Sessão Feminina que estão aparecendo aqui embaixo. E uma novidade que eu acabei de lançar lá no Reddit, o Reddit que é uma rede social, não é uma rede social, é um site de fóruns, onde você pode abrir fóruns sobre o que você literalmente quiser, sobre literalmente qualquer coisa. E eu abri lá um fórum, né, dentro do Reddit, sobre futebol feminino. Percebi que lá no site, lá no Reddit, né, os assuntos são subreddits, e aí você pode falar do que você quiser, literalmente. E nesse site eu descobri que dá pra se conversar de uma forma amigável, de uma forma saudável sobre os assuntos. Enquanto no Twitter é só briga, só debate, só bagunça, sabe? No Reddit não. Lá você pode tirar suas dúvidas sobre qualquer coisa, porque alguém provavelmente deixou uma mensagem sobre isso, e você pode criar os seus próprios tópicos. Eu criei um de futebol feminino, porque até então eu pesquisei, né, futebol feminino em língua portuguesa. Eu achei alguns poucas mensagens, né, poucos subreddits, que é o nome de cada mensagem que você deixa. E assim, alguns eram mais assim, eu vi um sobre o Atlético Mineiro, mas era no Reddit do Atlético Mineiro. Não sei se é oficial do clube, mas era segmentado do Atlético Mineiro. Não me interessa porque eu não quero saber do Atlético Mineiro, eu quero saber de futebol feminino. E qualquer pessoa pode deixar uma mensagem, pode responder as mensagens dos amiguinhos, pode abrir discussões, o que quiser. Então é um local seguro para discutir. O link tá aqui na descrição. Eu sou moderadora por enquanto, mas tá pequenininho, pode ser que eu coloque mais moderadores mais adiante. Mas vamos fazer uma comunidade legal de futebol feminino em língua portuguesa. Em inglês deve ter bastante, mas vamos fazer o nosso em língua portuguesa, beleza? Tá aqui na descrição o link pra gente conversar de forma bem saudável, bem respeitosa. E se você coleciona camisas de futebol, quer ter uma coleção bem legal, bem bonita, bem organizada, quer saber quantas camisas você tem, o meu link pode te ajudar, o meu planner, o link tá aqui na descrição. E se você puder contribuir financeiramente com o canal, se quiser e puder, o link também tá aqui na descrição, todos os meios, beleza? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu!